Bem-vindo, você está no canal Papo Humano. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre vitimização. Você sabe o que é? Com certeza você deve conhecer alguém que usa vitimização, porque a vitimização é algo muito comum, né, no nosso dia a dia, no nosso comportamento humano, né? É indiferente de crença, cultura, religião, é um comportamento bem comum mesmo, que a gente encontra nas nossas famílias, né, nos amigos e muitas vezes até nas empresas, né, a gente acaba encontrando isso. Então, o foco do nosso bate-papo aqui é você, de repente, se identificar, né, perceber situações ao seu redor, na sua vida, em que você é vítima desse vitimismo, ou você se coloca como vítima nas situações para adquirir algo que é de seu interesse, que a gente vai estar aqui falando um pouco mais nesse bate-papo, né? Então, eu estou aqui com a Alessandra Stilleman, a nossa parceira, e eu já gostaria que, se você tiver interesse sobre o assunto, vai continuar com a gente até o fim, já dá aí a curtida no nosso vídeo, já se inscreve no nosso canal, né? E fica com a gente até o fim. Não esquece de deixar os seus comentários, as suas percepções sobre o assunto, tá bom? Vamos lá, Lê, o que que você tem a falar aí para a gente começar esse bate-papo? É isso aí, Chel. Como você trouxe, acho que o objetivo é a gente trazer algumas características, né, e situações, né, de pessoas que se comportam como vítimas, para que as pessoas possam, né, reconhecer no seu dia a dia, né, ou como sendo vítimas de uma vítima, como você trouxe, né, ou sendo a vítima. E, gente, isso não é ruim, né, não é, como eu posso dizer, não se culpem, né, não se julguem, né? Isso tudo faz parte do processo de autoconhecimento, né? Então, quando a gente traz esses assuntos que são às vezes um pouco dolorosos, né? Normalmente né? Porque eles estão, né? Vinculados normalmente com dores emocionais, dependência emocional, né? Então, são coisas profundas, né? Inerentes aí a cada ser, né? Característica de cada um. Mas tudo faz parte do crescimento, da evolução do ser humano. Então, primeira coisa, não se culpa e não se julgue. Se você identificou, né, em alguma dessas características, né, não sinta mal, né? O importante é que agora você reconheceu que você vai estar olhando para isso, né? Eu acho que isso é E importante de reforçar para o pessoal aí, né? porque a gente começa logo assim a achar que se eu me vejo como vítima, eu já começo a me recriminar, né? Já E começo a querer a negar essa situação ou ou querer condenar aquele que rapidamente eu identifico usando isso. Não, como eu falei, né? Tudo é absolutamente normal dentro dessa humanidade que a gente tem, só é que olhar para isso com carinho, com atenção, para que nós possamos melhorar em relação ao nosso todo, porque é como você falou, o emocional está totalmente vinculado a isso. E quando você entende que você está usando esse vitimismo por algo que te falta, né, você começa a querer transformar aquela situação. Então, é tudo para o bom, para o belo e para o justo dentro do nosso desenvolvimento, né, Lê? é isso aí. Bom, então vamos lá, né? Então, uma característica bastante evidente de uma pessoa vítima, né, o que usa o vitimismo é a baixa autoestima, né? Então, normalmente uma pessoa que ela é insegura, né, ela não tem segurança nas colocações dela, então ela tem uma baixa autoestima bem evidente, né? E ela tem pouca argumentação. E muitas vezes ela até usa problemas de saúde, por exemplo, para atrair o outro, né? Para prender o outro, vamos dizer assim, né? Então, como ela não tem muita argumentação e ela acaba usando, né, alguma coisa ali que esteja mais evidente para fazer com que o outro dê a atenção que ela gostaria, né? Então, às vezes ali está com desde uma doença mais grave, né, até uma coisa mais simples, né? Ai, porque quem nunca, né, gente, já ouviu até da mãe, né, da gente, né? Eu já vivenciei isso e também já fiz isso com os meus filhos, né? No sentido assim de, puxa, né, olha, eu passei o dia trabalhando, né? Eu tô aqui me ralando, né? Tô com dor nas costas, e você vai sair, né?
Vai me deixar aqui sozinha? Né? Então, quem não passou por isso, que já não escutou isso ou já fez isso. Se você não, se você ainda não fez, provavelmente você já passou por isso, né? E pai também, né? Não é só mãe, né, gente? Vamos ser aí, né? ah, Equilibradas, nossa sempre, né? Equilibrado. Vamos, os homens também, né? Não é só mulherada, não. A gente sabe que mãe tem aquele instinto mais protetor, mais materno, que quer, né? A cria sempre por perto, mas os pais também, né? Então, também acabam usando um pouquinho, né? E outra característica também bastante evidente é que normalmente são pessoas pessimistas, né? Então, elas não aceitam a vida como ela é, as coisas como elas são. Então, o mundo é hostil, é negativo, vê tudo com maldade, né? Principalmente quando ela culpa, né? Quando ela outras pessoas, então ela se considera sempre azarada, né? Então a culpa é do outro, né? Tudo tem maldade, né? E culpa o destino, né? Às vezes também ela fala que é a casa do destino, né? Né? Não toma conta, digamos, né? Não toma, não se apropria, né? Da sua história, né? E muitas vezes culpa o destino, né? Das coisas ruins que aconteceram na vida dela, né? Então também, normalmente são pessoas que não têm muita empatia com a dor do outro, né? Os problemas dela são sempre maiores e piores. Já viu aquele que gosta de disputar quem está com problema maior? Né? Você chega falando para a pessoa, ah, eu tô com uma dor de cabeça. Não, mas você não sabe porque eu, além de dor de Amiga, cabeça, eu bati o dedinho do pé e eu tô com uma unha encravada, né? Então a minha dor de cabeça tá maior e o dedo do pé também tá doendo. Já não sei, teve pessoas com você, né, foi conversar, falar, fazer só algum comentário, escutou esse tipo de reação? Então, realmente são pessoas que se colocam, né, no papel de vítima, né? E aí, isso é ruim, né? Porque aí elas também acabam sempre ruminando o passado. São coisas que aconteceram, né? De ruins e ela parece que não vira a página, né? Ela tá sempre ali ruminando, tornando, trazendo isso à tona, né? Então, como eu disse, culpa o destino, né? Então, ela fala, se tal coisa, se fulano não tivesse morrido, se fulano tivesse estudado e ter um bom emprego, não estaria nessa situação, minha vida não seria assim, nós estaríamos em condições melhores, né? Então, são pessoas que ficam, sabe, o tempo todo trazendo situações que aconteceram. Ah, se você não tivesse mudado de emprego, porque quando você mudou de emprego, que tudo desandou, que daí você é, foi mal, daí você foi despedido nesse emprego e aquele outro era melhor, sabe? Então, são pessoas que acabam, né, é, vamos usar a expressão, né, jogando na cara, né, do outro, atitudes, né, ou decisões que ele tomou e que levou a vida, né, digamos, às vezes da família, né, por um determinado rumo, e a pessoa está ali ruminando, né, dizendo que ele fez errado, que não devia ter feito, né, e que a vida é cruel e que tudo acontece com ela, que é azarada, né, se ela não tivesse usado o dinheiro todo na aposta, que perdeu, estaria melhor, né? Então, são coisas assim desse tipo que as pessoas que se sentem vítimas, ela traz. E às vezes elas trazem até com bastante exagero mesmo, né? E muitas vezes é só uma ilusão, né? Muitas vezes ela está criando ali situações que, na verdade, nem, nem foram dessa forma que aconteceram, nem foram tão graves, né? Mas porque ela tem toda essa. Na verdade, tudo isso são mecanismos de defesa. Por ela ser uma pessoa insegura, por ela sentir medo, por ela não ter coragem de tomar decisões, de enfrentar a vida, né? De bancar as decisões dela, ela acaba culpando os outros e se colocando como vítima, né, Xan? é. E legal a gente trazer também que toda essa situação que o vítima, né, vai utilizar nas dinâmicas da vida tem muito a ver com a questão de você ou ele culpa o outro
por algo que faz, então ele usa essa doença, essa situação, esse fato, para o outro se sentir mais culpado. Então, vai criando uma dinâmica que vai prendendo um ao outro. Então, ele usa esse vitimismo, né, para o outro se sentir cada vez mais culpado e não ir embora, né, não mudar de país, não mudar de emprego, não sair de casa e casar. Ele vai usando essa vitimização para prender, né? Seja pai, mãe, irmão, namorado, esposa, né? Tem diversas maneiras de estar trazendo essa dinâmica, né? E dentro disso, ele vai, a pessoa que vai se vitimizando, entrando nesse processo, ela acaba, desenvolvendo outras coisas, né? Ela acaba desenvolvendo aquela assim, eu começo a controlar mais a pessoa, né? Exatamente. Porque se eu entendo que se eu uso algo e afetou o outro, eu vou continuar usando. E isso não vai parar ali, né? Eu vou aumentar essa situação e é totalmente inconsciente, grande parte das vezes, nem todas, mas grande parte das vezes acontece assim. Então você vai criando esse vínculo e a pessoa vai ficando cada vez mais presa a você, né? Cada vez menos, mais distante do objetivo dela e mais presa à situação que você está ali colocando, né, para ela. Então, a culpa é tanto do que você coloca o outro como culpado, né? Então, você se vitimiza nessa situação, como também você se sentir culpado e cair na vitimização desse outro, percebe? Também é um jogo, porque o outro também vai fazer com você. Então, ora, eu posso ser a pessoa que cria a situação de prender alguém vitimizando, ora, eu sou vítima de outro em outra situação que está usando para me prender a algo que interessa a ele. Então, é interessante a gente olhar por vários aspectos na vida, né? Como é que é meu relacionamento com a minha mãe, a dinâmica? Como é que é o relacionamento com meu pai na minha dinâmica? Como é esse relacionamento que eu me relaciono com meu filho, com a minha filha, né? Dentro da minha casa, como eu estou me colocando? Porque você percebe assim também, se eu muitas vezes eu cobro demais o outro a fazer tudo o que eu quero, será que por detrás dessa cobrança que eu faço não existe algo que eu estou querendo que ele faça e que ele nunca fez? Porque a gente tem dificuldade também, né, Lê? De entender o que é a culpa, né? De entender a posição de ou estar se sentindo culpado ou culpando alguém. É fácil quando alguém faz algo muito sério e a gente culpa, mas e quando está na entrelinhas emocionais, né? De uma Uhum. vida de bases familiares. Porque as nossas bases familiares, né, é que vai trazer essa maturidade emocional. Se eu tenho uma criança ferida, né? Se eu tenho uma criança que foi muito cobrada e você é a culpada por eu não ter ido trabalhar, você ficou doente e agora a culpa é sua que eu perdi o emprego, né? Então, ninguém fala isso por mal, mas acontece essas dinâmicas e a criança ela vai registrar. E essa maturidade, né, vai levar para a vida toda. E a gente vai repetindo esses padrões emocionais sem entender da onde é que vem todas as histórias, porque a gente vai validando, vai validando, vai validando e vai fazendo esse jogo de ora vítima, ora vitimizado, né? E que vai causando muito desconforto para todos nós, porque o encontrar-se nesse lugar de eu culpo o outro e assumir, né? Ou eu entrar nesse lugar que eu estou me sentindo culpada e por isso que eu estou presa nesse jogo de manipulação que o outro se vitimiza e eu aceito, né? Não tá bom, eu conheço um caso assim. Tudo tem um porquê, né, gente? Então, a gente que está de fora, às vezes a gente identifica mais rápido, mas quando é na nossa vida, a nossa vida o negócio complica, né, Ale? Né? Exatamente. Então, É bem mais difícil. e aí também, né, Ale, tem aquela outra questão assim, que a gente fala aqui, e muitas pessoas falam do orgulho, que também é algo que é muito difícil a gente entender o raio do orgulho. Vamos falar raio mesmo, ele é difícil da gente compreender, né? Tanto quanto se sentir culpado ou culpar o outro, tal.
porque tem muitas camadas, né? E essas camadas são difíceis a gente identificar. Então, a pessoa que acaba cobrando demais o outro e usa a vitimização, então eu também tenho um caso assim, a pessoa acha que tudo que ela fala, os exemplos que ela dá, a forma que ela pensa que a outra pessoa conduz a vida dela está toda errada, que a forma que ela pensa sobre os conselhos que ela dá é que é a forma correta que vai salvar a vida dela, e que vai resolver todos os problemas. Gente, isso é uma baita de um orgulho. Porque quem é você na fila do pão, que nem a gente brinca, né? Quem é você para falar o que é certo ou errado na vida do outro? Então, assim, eu estou me achando muito especial porque eu estou resolvendo a vida do outro, né? E nesse lugar, depois o outro não faz, você fala, tá vendo? Ela não faz o que eu faço, por isso que a vida dela tá uma porcaria. Eu estou sempre aqui, eu estou todo dia ajudando, eu estou todo dia fazendo as coisas por ela e ela não faz o que eu falo. Nada vai dar certo na vida dela. E aí eu começo, que nem você trouxe, a ruminar, né? A praguejar, a ficar naquele momento do passado que ela nunca me ouviu e que ela continua todo dia falando. Aí o disquinho começa a girar. E tudo isso está dentro do orgulho mal usado, né? Está dentro. Ou um orgulho mal usado no sentido da vaidade também, né? A pessoa, quando é muito vaidosa, tudo que ela fala, tudo que ela acha o correto, então todo mundo tem que seguir. E aí eu limito a vida do outro, porque só o que eu penso e que eu quero está correto, né? E aí entra nos joguinhos da vida, né, Lê? É, É complicado, né? São exa- várias vertentes que a gente pode trazer, né? exatamente. É porque normalmente a postura algumas características que eu trouxe ali no começo, da pessoa que está no papel de vítima, é aquela pessoa mais frágil, vamos dizer assim, né? Mais fragilizada, mais pessimista, mais triste às vezes, né? Então, de mal com a vida, né? Às vezes são pessoas de mal com a vida. Porém, existe o vítima ao contrário, vamos dizer assim, o vítima ao inverso, que é aquela pessoa mais ativa, mais dinâmica, que está sempre disposta a resolver o problema dos outros, né? E que quer, na verdade, não é que ela está disposta, ela acha que ela pode resolver o problema de todo mundo, que ela faz melhor, às vezes até se coloca num papel superior, né, às outras pessoas, né, porque o do jeito dela é o jeito certo, o jeito correto, mas aí ela se sobrecarrega e com o tempo ela se sente vítima porque ela não tem tempo para ela, né? Porque ela resolve o problema de todo mundo e aí não resolve o problema dela, né? Não tem tempo para ela, para olhar para ela. Mas por quê? Porque ela está carregando o problema de todo mundo, né? Então, ela, usando esse orgulho, né, que a Xia trouxe, ela tá nesse orgulho, né, porque ela acha que ela tem a forma melhor de lidar com a situação, tem a fórmula, né, para resolver o problema dos outros, mas com o tempo isso vai dar problema, porque, né, ela não tem como absorver o problema de todo mundo, né, gente? E aí ela começa então a culpar o outro, não, porque eu não cuidei de mim porque eu estava cuidando de você, né? Eu deixei de olhar para mim porque eu estava olhando para você. Então ela se coloca como vítima disso também e entra nesse jogo de manipulação, né, de controle, né? Então por isso que muitas vezes a vítima ela também é uma controladora, né, como a Chan trouxe. Então realmente é um jogo, né? Então hora é de uma forma, hora é de outra, e a gente traz tudo isso para vocês entenderem, né, esses mecanismos e começarem a observar na vida de vocês de que forma que você está vivendo os seus relacionamentos, né, para você se perceber principalmente e perceber no outro. E aí, quando a gente diz perceber no outro, não é julgar, né? Não é apontar o Uhum. dedo, é entender em você o qual que é o seu comportamento para que o outro se comporte daquela forma, ou que porta que você está deixando aberta, né, Che? Porque tudo isso é Sim, jogo, mas é um jogo de interesse para ambos, né? Senão ele não existiria. Então, algum sim, ganho você está tendo naquela situação. exato. Por mais que seja, como eu posso dizer, por mais que seja uma coisa torta, né? Não é uma coisa.
Porque são dores, gente, são vícios emocionais, né? Então, que a gente tem que entender, né, tudo isso. Então, às vezes, os dois estão tendo algum tipo de ganho, né? Então, de novo, né, é importante você identificar, mas qual é o seu comportamento diante de tudo isso, né? Que porta que você está abrindo para que o outro possa te manipular, possa, né, fazer o jogo dele e você cai, Sim. né? Qual que é o ganho que você está tendo, né, É Chay? porque a dependência emocional, ela se torna de várias maneiras, né? E outra coisa que nós também temos dificuldade de identificar essa dependência. Dependência emocional do quê? De quem? De quais situações? Aonde está me trazendo esse vício em que eu preciso ser vítima ou me vitimizar para conquistar algo que eu quero, né? Que é esse jogo. Então, assim, Que está percebe que sempre sendo alimentado, né, Chay? é, o ser adulto, o ser maduro, ele tem um problema e ele resolve, né? O jogo de tabuleiro, as peças no tabuleiro, elas são colocadas para chegar num objetivo que é o checkmate, né? Então, um jogo de tabuleiro, de xadrez, você não vai conseguir manipular porque a rainha anda daquele jeito, o rei anda daquela maneira, né? O cavalo é daquela maneira. Não tem como dar um jeitinho. E o que acontece é que a gente, na nossa vida, a gente esquece essas regras básicas adultas, né? Que a gente precisa se colocar de uma forma adulta, honesta, sincera, para resolver os problemas que vêm. Só que, como a gente tem a nossa porção infantil, que está em dor, que está machucada, e que a gente não tem consciência, a gente quer dar o jeitinho, a gente quer manipular, né? A gente quer brincar, a gente quer sentir, nós estamos nos sentindo ferida, a gente pede, implora que o outro nos preencha, né? Então, percebe que o ser adulto é olhar para essa criança e trazer para a realidade. Então, se eu estou sendo vítima de um jogo por uma pessoa, a primeira pergunta que você tem que fazer para você mesmo é: por que é que eu estou nesse jogo? O que que eu ganho e o que que eu estou perdendo nesse jogo? Né? Porque se torna um jogo, entre aspas, e muito dolorido, né? Porque tem questões aí que se tornam grande dor, por isso que eu falei no começo até que pode se tornar patológico a vitimização, porque ela vai tomando um grau tão grande que a pessoa que é a vítima constante, ela realmente adoece para ter de fato o que ela quer, quanto a pessoa que está sendo, ou as pessoas que estão sendo vítimas, né, dessa vitimização, elas também adoecem, porque elas não vão para a vida, elas ficam presas naquilo. E os sonhos dela, o sonho delas, está sendo minado, está sendo boicotado, está sendo quebrado, né? Só que percebe, sempre a pergunta é: o que que eu ganho e o que que eu perco, e o que que eu perco, né? Então, se você conseguir identificar esse passo, o segundo passo é: e agora que eu sei qual é a postura que eu vou tomar, né? Qual é a decisão que eu preciso ir, que eu preciso fazer para que esse jogo pare de ser um jogo e que o que é necessário ser falado se fale. Então, mãe, eu te amo muito, eu te adoro, você nunca vai deixar de ser minha mãe, mas eu vou sair de casa e vou casar. Eu preciso aceitar esse emprego, porque isso vai alavancar a minha vida. Você não vai deixar de ser, vocês não vão deixar de ser minha família. Aonde eu for, eu vou estar com vocês, vocês vão estar dentro de mim. Percebe? Quando eu identifico essas duas alternativas, eu começo a criar um plano, né? Que nem no xadrez, trouxe aqui como xadrez, um plano para chegar no meu objetivo, que é deixar de ser manipulado por essa vítima, né? Ou deixar de manipular o outro, né? Usando esse vitimismo. Então, de qualquer lado, eu vou ter que criar um plano, né? Eu vou ter que criar uma ação verdadeira, né? Uma ação correta. Então, aí
a gente sempre fala aqui, e não posso deixar de falar hoje de novo, porque é isso. Você vai ter que olhar para essas dores e você vai precisar de alguém para te ajudar, para te conduzir, né? Então, sempre, 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 não queira olhar tudo sozinho. Se E você nem de tem uma vez uma só, humana né, Xô? Vai por de uma etapas, a vez conta só, gotas. porque dói, dói Então, mesmo. Então, assim, se você quer começar a trilhar e está identificando isso, busque a ajuda de um profissional. Seja ele um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta energético espiritual, como nós somos aqui, uma terapia específica. Comece o seu movimento. Comece, tenha paciência, se acolha, porque o caminho é longo, né? Acho que é isso. Entendeu? é isso aí, Xô. Eu não tenho mais nada para complementar. Nós temos vários vídeos aí no canal, né, falando bastante sobre diversos assuntos e tudo é, ligado a esse processo de autoconhecimento, né, que busca trazer aí luz, né, consciência, né, para as pessoas. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, compartilha aí com as pessoas que você acha que seria interessante também, né, que poderiam fazer alguma diferença, né, na vida delas, que é isso que a gente espera, né? E nos dê dicas, sugestões de temas, que a gente gosta bastante de ouvir vocês, para a gente poder sempre trazer aqui Uhum. conteúdo interessante para os nossos ouvintes, né, Xô? Isso É isso aí. aí.